Boa noite, gente. Tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para dar aquela pregadinha. Então vamos lá, Números no capítulo 11, no versículo 5. Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra, pois Tua palavra é a verdade. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós queremos declarar que os nossos corações estão abertos para ouvir de Ti. Nós não queremos simplesmente escutar uma conversa, aprender algumas lições, mas nós cremos que o Senhor tem algo para derramar sobre nós hoje à noite, algo profético. Nós cremos numa geração que está se levantando para travar uma batalha contra a Babilônia, contra o pecado, contra a imoralidade sexual, para ser homens e mulheres como Daniel e seus amigos, que mesmo sendo luz e sal no mundo, na Babilônia, eles jamais dobraram seus joelhos para ela. Então, Senhor, derrama sobre nós o que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje à noite. Gente, antes da gente ler essa passagem de Números 11, eu quero trazer um pouquinho de contexto. O que está acontecendo aqui? Então vamos lá, vamos voltar lá atrás. Hora da historinha. Um dia, o Senhor chamou um homem chamado Abraão. Ele fez uma aliança com ele. E ele disse que através dele um dia surgiria uma nação, e através dessa nação o Senhor ia fazer algo que abençoara todas as famílias da terra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: todas as famílias. Então o Senhor tinha esse plano, mas um dia Ele avisou a Abraão que esse povo que viria dele passaria um tempo em escravidão. E obviamente foi como o Senhor falou. E um dia essa nação que estava se formando foi de caravana para o Egito. E passada uma geração, eles foram de pessoas que eram respeitadas lá dentro para pessoas que eram escravizadas. E eu quero que você pense nisso. Esse povo vivia de uma maneira que não era ideal. Eles viviam uma vida horrível, porque eles viviam debaixo de escravidão, da tirania de um líder horrível, que dava cargas absurdas de trabalho para eles, que maltratavam eles, e eles sofriam com muitas coisas. Eles sofriam maus tratos, humilhações, homicídios, estupros. Eles praticamente não eram tratados como pessoas. E por muitos anos eles viveram nessa circunstância horrível, até que o Senhor levantou um homem para vir e libertar o seu povo. E através desse homem o Senhor se manifestou com mão forte e poderosa, com sinais e maravilhas. Ele faz o inacreditável e Ele liberta o seu povo da tirania desse líder tão malvado, desse lugar tão horrível. E de repente, depois do Senhor ter se manifestado de maneira espetacular e extraordinária, onde não se há dúvida de que o Senhor é real, de que Ele está fazendo algo, o povo de Israel sai assim do Egito, com todas as joias das tias do Egito, com a lancheirinha pronta, e eles vão em direção a uma nova jornada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: uma nova jornada. E eles estão lá agora caminhando em direção ao desconhecido, e tem gente com frio na barriga, e eles estão lá com as joias das tias do Egito, e com o Senhor acompanhando. E o Senhor se manifestou dessa maneira forte, extraordinária, mas de repente tem um mar. De repente tem um mar. Aí a galera começa a reclamar: o Senhor nos tirou do Egito para deixar a gente morrer no deserto. Foi para isso que Ele nos tirou do Egito. Aí Deus, Ele abre o mar, velho. Uou. E eles passam a seco. E depois o Senhor faz outro milagre. Está vindo o exército de Faraó, Ele fecha o mar. Uou. E aí o povo reclama que está quente. Aí o povo reclama que está frio. E durante o dia tem um pilar de fumaça que vai liderando e conduzindo o povo para fazer sombra. Imagina você caminhando de dia e tem um pilar de fumaça. Deus conduzindo o caminho, se mostrando de maneira forte e extraordinária. Durante a noite, um pilar de fogo para que a galera consiga ficar aquecida, não sofra com o frio do deserto. Criançada correndo com marshmallow, assim ó, atrás do pilar de fogo. O Senhor estava fazendo algo. Eles estão em direção até esse novo lugar. Aí não tem o que comer, não tem o que beber. Aí Deus arruma o que beber, Ele arruma o que comer. É extraordinário, a galera acorda de manhã assim ó,
sai da sua tenda, dá uma espreguiçada, mãozinha para cima, café da manhã está na mão. Maná, café da manhã chovendo do céu, velho. Uau! E eles vão vendo o Senhor se manifestando, é claro, evidentemente o Senhor está fazendo algo. Mas aí a gente chega nessa altura do campeonato, nós vemos em Números, no capítulo 11, no versículo 5, onde o povo, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, e eles dizem: que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Eu fico pensando nisso, cara, pera, é possível? É possível que a comida do Egito era assim tão boa, que agora de repente eles estão com saudades do Egito. Ah, que saudades do Egito! Que saudades da comida que a gente comia lá, enquanto a gente era escravizado, nossos filhos eram mortos e maltratados, e nós éramos humilhados, e sofríamos na mão da tirania desse líder horrível. Que saudades do Egito! E eu leio isso e me dá uma indignação. Como assim? Como eles têm a coragem e a audácia de dizer ou sentir saudade do Egito depois de tudo o que Deus fez? Certamente, somente porque eles não conheciam a terra prometida para onde eles estavam sendo levados, é que eles podiam dizer uma coisa maluca como essas. Porque se eles soubessem, que havia uma terra que emanava leite e mel, onde seus filhos correriam em liberdade, onde eles plantariam e comeriam, mas livres, sem ter que experimentar os homicídios, os estupros, os maus tratos, toda aquela humilhação, e sem sofrer debaixo da tirania de um líder que não desejava o bem-estar daquele povo. Eles não tinham uma perspectiva, eles não conseguiam entender para onde Deus estava os levando, e é somente por causa disso que num momento como esses, eles começam a reclamar de tudo que Deus está fazendo e dizer: que saudade da comida que a gente comia no Egito. E a gente fica revoltado. Eu não sei você, eu estou lá no devocional, aí eu vejo o povo de Israel fazendo essa coisa. Meu Deus, como é que Deus tem paciência, galera? Quem aqui está comigo? Quem aqui passa uma raiva do povo de Israel? Que absurdo! Como que eles podem fazer uma coisa dessa? Mas aí a gente vai vendo que a gente faz igual, que a gente faz pior, que a gente também fica passando vergonha à toa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente falar sobre o que a gente vai falar, você precisa entender onde nós estamos, e você precisa ter a perspectiva de para onde Deus está te levando. Porque como o povo de Israel, eu e você também uma vez estávamos sofrendo como escravos na tirania de um líder que jamais desejou o nosso bem-estar. Nós partilhávamos do destino da serpente, e nós estávamos perdidos no reino das trevas. Mas Deus levantou um homem que veio até o Egito onde nós estávamos, que morreu e ressuscitou e vive para sempre, e nos libertou da tirania do império das trevas. E Ele nos pôs em direção a uma terra prometida, numa nova jornada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: uma nova jornada. E nós agora estamos em direção a uma terra prometida. E nós estamos nesse mesmo momento esquisito que o povo de Israel estava. Por quê? Porque Deus, de maneira forte, poderosa e extraordinária, tirou o seu povo do Egito. Mas ainda haviam vesquícios, havia um resíduo, havia uma natureza egípcia no coração de seu povo. Deus estava fazendo algo. Ele não estava somente livrando o seu povo do Egito, Ele estava tirando o Egito do seu povo
para que quando eles se estabelecessem nessa terra nova, eles não fossem uma reprodução do Egito. E é por isso que quando Adão e Eva pecam no jardim, a primeira coisa que Deus faz é remover o acesso que eles têm à árvore da vida. Não de birra, não de, ai que feio que vocês fizeram, não pode mais comer o fruto. É por proteção, porque um dia a gente vai comer dessa árvore de novo, mas o Senhor não queria permitir que nós fôssemos eternizados numa condição onde nós somos inimigos com Ele, porque nós fomos criados para ser um com Ele. Então esse plano entra em pausa, e aí o Senhor começa a fazer toda essa obra da redenção que Ele já tinha planejado. E hoje, como o povo de Israel que vivia entre um Egito de onde eles foram libertos e uma terra prometida que eles iriam, nós somos tipo isso, mais ou menos assim. Por quê? Porque nós somos libertos da tirania, do diabo, do império, das trevas, mas ainda nós estamos a caminho à nossa terra prometida. E hoje nós não somente somos libertos do Egito, mas o Egito está sendo tirado de dentro de nós. Só que hoje ainda há vesquícios em mim e em você do império de onde nós fomos tirados. Preste atenção nisso. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Preste atenção nisso. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Em Romanos 7, Paulo também diz, parece que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Quem que vai me livrar desse rolê? Nós aprendemos em Romanos 7, ele fala sobre essa carne que ainda é regida pela lei do pecado. Então o que acontece? Nós somos o povo de Deus, liberto da tirania de Satanás. Mas nós temos um espírito que nasceu de novo. No momento que você passa a caminhar com Jesus, aceita Jesus, você nasce de novo, amém? Mas você tem um corpo que ainda precisa nascer de novo. É por isso que hoje existe conflito de natureza. Só que um dia Jesus vai voltar, vai fazer um solo de trombeta extraordinário, que vai tirar os mortos de seus caixões, e nós seremos ressuscitados, teremos novos corpos. E então vivemos debaixo da esperança dessa promessa, que um dia eu vou ter um corpo que é condizente com o meu espírito e não concorrente, porque a Bíblia deixa isso claro. Pense nesses dois textos de Romanos 7 e Gálatas 5. Por que a minha carne milita contra o meu espírito? Porque meu espírito está debaixo de uma natureza e minha carne exerce outra natureza. Meu espírito é material da terra prometida, mas o meu corpo, a minha carne, tem vesquícios do Egito. Faz sentido? Então é por isso que às vezes eu e você, tendo sido libertos do pecado, das mãos do diabo, caminhando com Deus, às vezes temos a audácia de dizer: ah, que saudades do Egito, ah, que saudades do pecado, que vontade de comer o alimento que nós comíamos quando estávamos no império das trevas.
mesmo que o Senhor fez algo extraordinário para nos libertar e definitivamente está nos levando para algum lugar. Mas não fomos deixados desinformados ou mal orientados sobre como navegar nesse período. Porque um dia vai ser uma festa, ter um corpo que pensa, que se comporta como o meu espírito. Porque você vê esse conflito de natureza todos os dias. Você vê isso de manhã, você acorda pronto para passar um tempo com o Senhor, já pilhado, motivado, já vem cantando o louvor de ontem que está na sua cabeça. Já acorda, já sai da cama, já no mais que o olho, vai andando, faz seu café, pãozinho com requeijão, coloca a Bíblia na mesa, seu caderninho, o seu café ou o seu Nescau, a sua torradinha, pega o celular, tira uma fotinha, coloca no seu story no Instagram, hashtag devocional. Aí você começa, uou, e Deus já está mexendo com você. Você, cara, que extraordinário. Você está lá lendo a Bíblia, você está lá, né, orando. Aí dá 15 minutos, seu tempo com Deus está maravilhoso. De repente você está assim, ó, a mão de pegar o celular do bolso e ver o que está acontecendo no mundo chega a tremer. Quem aqui já passou por isso? É um conflito de natureza. Aí às vezes você vê o cara lá está passando frio, a moça está passando frio. Aí de repente você tem um ímpeto, eu vou dar minha jaqueta para ele, eu vou dar minha jaqueta para ela. Isso não é normal. Essa natureza de generosidade não é um negócio humano. Bom, é um negócio humano na verdade, né? Como devia ser. Aí você pensa, não, peraí, mas essa é a minha jaqueta predileta. Talvez, em outra ocasião, se eu estiver com outra jaqueta e eu ver a pessoa lá, eu dou a outra jaqueta para ela. Eu já sei até qual que talvez está no fundo do meu guarda-roupa ou na casa do Mateus. Conflitos de natureza, vontade de fazer algo e de repente vontade de fazer diferente. E se a gente perguntar, quem aqui tem vontade de pecar? Ninguém vai levantar a mão. Mas nós temos vesquícios do império das trevas, de onde nós somos libertos. Nós temos uma carne regida pela lei do pecado. Mas nós não fomos deixados para sucumbir para isso. Porque Deus não está no negócio de tirar o seu povo do Egito para deixar eles morrerem no deserto. Preste atenção. Deus não está no negócio de tirar o seu povo do Egito para deixar eles morrerem no deserto. Enquanto eles não chegavam, a provisão do Senhor continuava se manifestando. A mão forte do Senhor continuava se manifestando. O carinho do Senhor continuava se manifestando. O cuidado do Senhor continuava se manifestando. E você precisa entender, você não foi liberto do reino das trevas para viver como um escravo, para viver como um prisioneiro. Nós não estamos sem esperança. Nós precisamos entender de onde o Senhor nos tirou e para onde Ele está indo. Faz sentido? Até aqui faz sentido? Por que a santidade é importante? Vamos falar de onde Deus nos tirou e para onde Ele está nos levando. Nós aprendemos em Efésios 1, no versículo 4, de que antes da fundação do mundo, repete isso comigo, antes da fundação do mundo. Isso aqui para a gente responde a pergunta do quando. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, na presença dele. Então vamos estabelecer isso. Desde antes que o mundo fosse criado, Deus tinha um desejo para a humanidade, que nós fôssemos santos e irrepreensíveis
na presença dele. Quer dizer, antes que o mundo existisse, o Senhor tinha um desejo para a humanidade, de que a humanidade fosse santa e irrepreensível em sua presença. Gênesis 1:27 diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quer dizer, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós permanecêssemos a sua imagem e semelhança, não para que nós buscássemos ser diferente. Por isso que Hebreus 2, no versículo 14, Hebreus 2, no versículo 14, diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 e 16, diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, no reino das trevas, no Egito. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então peraí, quer dizer que antes do mundo existir, Deus tinha um sonho, um projeto, um plano, que a humanidade que Ele iria criar fosse santa e irrepreensível em sua presença. E aí Ele cria então a humanidade à sua imagem e semelhança, e Deus é santo. Santo. Deus é santo. E aí Ele nos instrui a ser santo, porque Ele é santo. E porque sem a santificação, sem santidade, nós não veremos ao Senhor. Então nós precisamos entender que isso não é um bom acréscimo, não é um bom adicional. Isso é um aspecto básico de quem nós somos, da nossa natureza. Não tem outro atributo de Deus que se repete nas Escrituras de maneira tão enfática. Santo, santo, santo é o Senhor. O que é santo? Santo quer dizer separado. É diferente. Santo é o Deus que criou todas as coisas e nunca foi criado. No mais elaborado que a gente tenta ser, no mais exímio da nossa linguagem, nossa linguística, a gente não consegue talvez chegar perto de expressar o que Deus é. Mas talvez o mais perto que a gente consiga seja santo. Mas aí nós vemos de maneira clara como antes que o mundo onde nós moramos fosse criado, o Senhor queria que a gente fosse santo. Como Ele nos cria a sua imagem e semelhança, para que nós permanecêssemos a sua imagem e semelhança e buscássemos ser santo, porque Ele é santo. E aí Ele nos diz que sem ser santo não dá para ver Ele. E aí a gente pensa que santidade vai ser um bom acréscimo na nossa vida cristã. Quem aqui tem raiva do povo de Israel às vezes? Nós fomos criados para sermos santos e comissionados dessa maneira. Uma das definições bíblicas que nós temos sobre o pecado é que pecado é errar o alvo. Nós temos a palavra no grego hamatia, que é usada muitas vezes para pecado. Ela é errar o alvo. Tipo, a Bíblia tem ocasiões onde está falando de gente atirar em alguma coisa, mas errar. E a palavra é a mesma que o pecado, errar o alvo. E pecado virou para a gente também essa palavra que é tão religiosa, essa pecado. Mas pensa que originalmente era tipo falar errar o alvo. O cara tentou jogar o todinho dele no lixo e caiu para fora. E ele ficou triste porque a galera viu ele tentando, errou, entendeu? Eu passo muito vergonha quando eu jogo uma parada no lixo e não cai no lixo, eu tenho que ir lá. Aí você fica nervoso e tenta jogar no lixo e cai para fora de novo, tá ligado? Errar o alvo.
Esse pecado é errar o alvo? Alguém está entendendo. Alguém está empolgado junto comigo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Se pecado é errar o alvo, qual é o alvo? O alvo é caminhar nos conformes e no que foi estabelecido e desejado pelo nosso Criador. E o seu desejo para nós é a santidade. É a santidade. Faz sentido? Então, vamos falar um pouquinho com isso em mente, rapidinho, sobre pureza sexual. A santidade na área sexual é o oposto do pecado na área sexual. O pecado sexual, a imoralidade sexual é errar o alvo aonde? Na sexualidade. A pureza, a santidade seria acertar em cheio, porque é o alvo. Então, o que Deus e a sexualidade têm a ver? Tem tudo a ver, porque Deus é o criador da sexualidade. Só que Deus, a palavra nos revela, não é um Deus de caos, mas um Deus de ordem. Um Deus de ordem. Então, Deus, esse criador, esse artista exímio, extraordinário, Ele é muito bom no que Ele faz. E Ele cria coisas boas, mas a sua criação não é ausente de ordem, porque Ele não é um Deus de caos, Ele é um Deus de ordem. Então vamos pensar na comida. A comida é uma boa criação de Deus, não é? Sim. Mas, se nós removemos o fator da ordem, a comida, que é uma boa criação de Deus, pode se tornar algo que é ruim. Porque se você remove o fator da ordem, come mais do que devia, isso pode ser ruim para você. E se você come menos do que você devia, isso pode ser ruim para você. Então, se você concorda que comida é uma coisa boa, levanta a mão. E se você concorda que comida pode ser algo ruim se você fizer do jeito errado, levanta a mão. O sono é uma criação de Deus, não é? É uma boa criação de Deus. Especialmente quando você vira pai de nenês e começa a ter saudade do sono. Você é adolescente, você vai na casa do seu amigo, todo mundo pilhado. É 3 horas da manhã, alguém fala, vamos assistir Senhor dos Anéis. A galera tá lá, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Até você ter tipo nenês, que ficam acordados de noite, nunca mais eu vou dormir. O sono é uma boa criação. De vez em quando eu digo, Senhor, saudades. Mas, o sono, que é uma boa criação de Deus, se nós removemos o fator da ordem, pode se tornar algo que é ruim. Porque dormir demais não faz bem, tá? Serve para você que está meio com sono enquanto estou falando, já dá uma alongada. Dormir de menos também não é bom. Serve para você que está com sono enquanto falando, já está uma alongada. A sexualidade é uma boa criação de Deus. É uma ideia fantástica, é a criação de Deus. Mas, se nós removemos o fator da ordem da sexualidade, a boa criação de Deus pode se tornar algo que não é bom para nós, se não for feito e exercido dentro dos seus critérios, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, como o Criador que nos criou, que criou a sexualidade, que inventou ela, que decidiu como vai ser. Faz sentido? Então, para descomplicar, santidade, pureza sexual, é caminhar na ideia de Deus sobre a sexualidade. Enquanto o pecado é errar o alvo, é não caminhar na ideia que é boa, perfeita, agradável do Senhor acerca da sexualidade. Faz sentido? Então, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o pecado nessa área.
como que nós podemos andar em pureza? A primeira coisa, obviamente, é que a gente precisa se atentar para a palavra de Deus e os preceitos que Ele definiu e estabeleceu. E você não precisa nem ficar super preocupado sobre onde encontrar as coisas. Pode bater um Google se você quiser, mas é só você ler o livro de capa a capa, você vai encontrar os conselhos de novo, os princípios e os mandamentos. Os conselhos e os mandamentos, entendeu? Mateus 5:28, padrão de Jesus. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Errar o alvo, aos olhos de Jesus, pode ser um olhar. Um olhar. Um olhar. Provérbios 6, no versículo 32, quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu declaro a vocês, como antes já os preveni, que quem praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, meu Deus, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Israel, que vontade? 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 5. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, como o povo que ainda está nas trevas e ainda precisa ser liberto. Esse é o desejo de Deus para nós, da santificação. Então o desejo de Deus é obviamente que eu não cometa atos que são contrários à sua palavra, que eu guarde o meu corpo, a minha vida sexual, para dentro da aliança que Ele estabeleceu. Isso é algo para o casamento. Mas não só isso, o Senhor não quer que eu tenha nenhum olhar impuro, nem que eu olhe para uma moça de um jeito errado, porque não foi assim que Ele me criou, e nem para isso, e nem é a natureza do Espírito de Deus que habita em mim. Isso é uma obra infrutífera da carne. Mas eu não fui deixado desarmado contra a carne. 1 Coríntios 10, no versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O próximo versículo 13, presta atenção nisso aqui. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Meu Deus, mano, você entende o que a palavra de Deus diz? Não é permitido, é uma lei espiritual. Deus estabeleceu isso como princípio. Não existe ninguém
que pode desrespeitar o que Ele estabeleceu como lei. Isso é certo, é gravidade, é um princípio, é uma lei espiritual, tão certo como semeadura e colheita. É a verdade de que não é permitido que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Você sabe o que isso significa? Que Deus não deixou ninguém para morrer no deserto. Amém? Quer dizer que antes mesmo de você ser tentado, você já tem a vitória. Deus já confiou isso na sua mão, porque é um princípio, é uma lei. Não dá para dizer, mas pastor, a tentação foi grande demais. Não foi, porque não pode ser, porque Deus estabeleceu. Cara, olha só que doideira, porque aqui estamos nós vivendo como uma geração dentro da igreja que pensa que é possível caminhar em muitas coisas muito bem, mas que não tem como vencer na área da sexualidade. Como se não fosse possível viver sem tropeçar, ou errar, ou cair ali, porque a tentação é grande demais. Então glória a Deus pela palavra de Deus que nos revela que não é grande demais. Isso revela duas coisas para nós. Você está empolgado como eu estou empolgado? Meu Deus, mano. Duas coisas. Primeiro, eu não sou a vítima do pecado, eu sou o vilão. Isso me expõe que eu não peco porque a tentação foi grande demais. Eu peco porque eu quero, eu peco porque eu quis. Eu não posso dizer, cara, não deu, eu queria segurar, mas não deu. Não, é uma lei. É uma lei que ninguém é tentado além de sua capacidade de suportar. Então isso me expõe, isso me expôs. Eu lembro que na minha adolescência, um dia eu estava lá, e eu estava lutando, cara, eu estava lutando muito por pureza. Eu queria caminhar em santidade, eu entendia sobre isso, mas parece que eu não conseguia. Parece que o bem que eu queria fazer eu não fazia, o mal que eu não queria fazer eu fazia. Eu estava em crise, eu estava em desespero, que é o próximo nível de desespero. Quando você já não está nem digitando direito, estou desesperado. Aí você corrige, detesteiro, asterístico, desprezeiro, aí você já desiste. Mano, desesperado. Até que um dia eu tô lá fazendo devoção no meu quarto. Eu leio essa passagem. Eu fico, não, pera, Senhor, como é? Porque na minha maturidade eu era assim. De repente eu me sentia tentado e eu lembrava de orar, Senhor, me ajuda, livra o teu servo desse perigo, misericórdia. Aí, porque eu queria, eu ia lá e pecava. Aí eu voltava ainda bravo com Deus, Senhor, porque você não me livrou? E de repente eu fui exposto. Mas eu acabei de pregar no Rio Grande do Sul. Eu voltei falando bate e com uns 3 quilos de chimarrão. Eu estava exposto. Eu não pecava por outro motivo a não ser o que eu queria. Isso é a primeira coisa que esse texto fala. Mas a segunda, não é só uma coisa que nos revela e nos expõe, é uma que nos dá esperança. É uma lei espiritual. Eu jamais, repete comigo, jamais serei tentado além da capacidade de suportar. Mano, você sabe o que isso significa? Cara, isso mudou minha vida, sabe por quê? Porque eu entrava no campo de batalha como um condenado. Eu já pensava, não vai dar ruim. Quer dizer, não vai dar bom, vai dar ruim. E de repente eu ganhei perspectiva. E eu comecei a perceber que eu estava no deserto, mas que atrás de mim tinha um pilar de fumaça durante o dia, que à minha frente tinha um pilar de fogo durante a noite. E quando eu sentia fome, chovia café da manhã do céu. E que eu fui tirado de onde eu morava, mas que eu não estava sem um lar. Eu não estou sem um lar. E o Espírito do meu Deus habita em mim. Mas não termina aqui, eu ainda estou sendo levado a um lugar onde eu já não vou mais viver como eu vivia no Egito. Só que o mesmo Deus que vai estar comigo lá, está comigo aqui. E de repente isso virou jogo para mim. E eu comecei a mergulhar em mais princípios que a Bíblia diz. Eu não tenho tempo de abordar todos eles. Mas de novo, leia esse livro, por favor. Se não puder ler o livro, não tem desculpa, lê o livro. Não, tem vídeo também, mas o livro tem mais coisas. E se você não tem dinheiro para comprar o livro, eu te dou de presente. Tá, tem vários princípios aqui. Mas falando sério, eu comecei a procurar e buscar essas coisas sobre como eu podia ser livre.
E no final do tempinho que a gente tem, tendo estabelecendo todas as ideias, eu quero só falar um pouquinho mais sobre isso, mas faz sentido. Cara, isso aqui virou jogo para mim. Me expôs, eu percebi que não tinha desculpa. A palavra de Deus é viva e eficaz, é que nem uma espada de 2 gumes. Às vezes você está lendo, a gente pega assim, e a sua cabeça na mesa do café da manhã. Quem aqui sente raiva com o povo de Israel? Aí eu estava preso nesse ciclo. Mas vamos conversar. O Joãozinho está lá, caminhando, voltando da escola. Aí de repente ele olha, uma borboleta. Uau! Aí Joãozinho, distraído com a borboleta, ele cai num buraco. Ele machuca o bracinho. Aí chega um amigo dele, o Pedro, e diz: Joãozinho, o que aconteceu? Ele diz: Pedro, eu caí no buraco, velho. Aí Pedro diz: você caiu no buraco? Ele diz: sim. Aí ele joga uma corda para ele, ajuda ele a subir, leva ele para o médico. Ele está lá com o bracinho engessado. Aí ele está voltando no médico. Nossa, será que essa mesma borboleta que eu vi mais cedo? Ah! Aí o Pedro passa lá de novo, fala: Joãozinho. O Joãozinho disse: sim. Você caiu no buraco de novo? Aham. Aí ele ajuda o Joãozinho a sair do buraco, leva ele no médico, engessa o outro bracinho dele. Aí a terceira vez que o Joãozinho cai no buraco, ele já não é mais um descuidado, um distraído, um desavisado. O Joãozinho é um mané. Quem aqui concorda? Porque como você cai no mesmo buraco de novo, sabe como? Ele faz o mesmo percurso, mesmo que ele sabe que lá tem um buraco. E mesmo se ele é distraído e avoado, por que que ele está passando no lado da rua que tem um buraco e não no outro lado da rua? Porque o Joãozinho é um mané. Talvez o Joãozinho quer cair no buraco. Então, eu era o Joãozinho. E eu caía no mesmo buraco de novo, nessa área da sexualidade. E eu não conseguia, teria como sair. De repente eu olhei isso, fiquei sem chão. Falei: meu Deus, eu sou o vilão, o Senhor me ajuda. Aí eu comecei atrás desses princípios. E eu me abri, eu cheguei para o meu pai, porque eu tive um sonho. Eu não tenho tempo de contar aqui, mas eu conto no livro. E eu me abri com meu pai. Falei: pai, eu estou passando por isso. E você me pergunta se está tudo bem. Eu digo que está, mas não está. Eu queria chegar para você com um testemunho, falar: ó, eu não tenho isso, mas eu venci. Agora tudo jóia. Mas não está tudo jóia. Eu comecei a chorar, eu falei: eu estou lutando e eu sinto que eu não tenho forças contra esse inimigo. Aí de repente, alguma coisa começou a mudar. Eu comecei a confessar o meu pecado. E Tiago 5,16, essa é uma arma que a gente tem contra o pecado: a vulnerabilidade. Tiago 5,16 diz que se confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Se você quer ser perdoado, você confessa o seu pecado para o Senhor. Mas se você quer ser curado, livre, você confessa o seu pecado um com o outro. Como ferro afia o ferro, também o homem ao seu amigo. Eu fui para o meu discipulador, meu líder, meu mentor. Comecei a me abrir sobre essas coisas. Outro engano que eu fazia, porque eu caía no mesmo buraco de novo. Eu não vivia pronto para a guerra. A gente leu 1 Coríntios 10:2, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cara, eu lembrava de fazer uma campanha de intercessão, de oração, sabe quando? Quando eu estava me sentindo tentado, quando a coisa já estava feia. Mas aí, imagina que soldado que se prepara para uma guerra, quando a guerra chegou nos seus portões. Com exceção do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Alguns submarinos aliados afundados, mas heróis de guerra depois disso. Eu era assim. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus nos ensina um modelo de oração, que é um modelo de oração diário. Como é que a gente sabe disso? Porque ele fala do pão de cada. Então, se você fizer a matemática, é um modelo de oração diário. Mateus 6, do versículo 9 ao 13, ele nos ensina a orar diariamente para que nós sejamos livres da tentação.
A tentação, que ela é humana. A Bíblia diz que não nos sobrevém tentação que não é humana. Quer dizer, eu achava que o diabo, um tentador, tinha um poder sobrenatural para me fazer pecar e fazer o que eu não queria fazer. Mas a Bíblia diz que toda tentação é humana, não é sobrenatural. Tudo que o diabo como tentador pode me fazer é me lembrar do que eu já quero fazer na minha natureza carnal, tentação humana. Meu Deus, a gente vai ficando sem desculpa. A tentação é humana, o escape para a tentação é sobrenatural, porque Deus não somente permite que você não seja tentado ao ponto de que você não pode vencer a tentação, Ele mesmo provém o escape. Aí eu comecei a mudar a minha atitude, viver pronto para a guerra. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então comecei a orar todos os dias, a jejuar com frequência, dizer: Senhor, eu não consigo ver Jesus fazendo as coisas que eu estou fazendo, e eu quero ser como Jesus. Você me chama para imitar a Ele, para ser a sua testemunha, o seu representante. A oração que eu ainda faço todos os dias, mesmo depois de anos caminhando em santidade, porque eu prego esse negócio sem medo. Eu posso dizer para você: me imite como eu tenho imitado a Cristo, e é uma coisa pesada de dizer, porque não é na minha capacidade, não é na minha habilidade. Eu sou o vilão, esse livro me expõe bastante, mas por causa do Espírito Santo que habita em mim, e de exercer a palavra de Deus, o poder está ali. Eu tenho vivido em vitória nisso. Eu comecei a orar sobre isso constantemente. Eu ainda oro: Senhor, me ajuda a caminhar como um filho da luz. Você me fez um filho da luz, e eu só quero caminhar na luz. Eu peço por isso todos os dias, que Jesus nos ensinou a orar sobre isso todos os dias. Eu peço para ser liberto de tentação, livre do pecado, me condicionando com uma boa dieta. Você pode ficar de pé, para eu lembrar que eu tenho que terminar. Salmo 119:11 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo sua palavra? Se você tentar, da noite para o dia, correr uma maratona, você não vai conseguir, a não ser que você seja muito ninja. Não vai, não tem como, porque não tem como você fazer isso sem um preparo. Se você fazer uma prova sem ter estudado, se preparado, não vai dar bom. Mas muitos de nós queremos vencer as provas e as maratonas espirituais sem ter o preparo. Então o cara passa a semana inteira se enchendo de porcaria, assistindo série que ele não devia assistir, estando em ambientes na rede social que ele não devia estar, conversando conversas que ele não devia ter. Aí ele não consegue entender por que ele se sente tão tentado e tem um comportamento tão carnal. Mas não gasta tempo com a palavra, não gasta tempo em oração. Como será que um jovem pode manter puro o seu caminho? Salmo 119:9: observando segundo a tua palavra. O Salmo 119:11 também diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma das promessas que nós tínhamos desde o Velho Testamento acerca do Espírito Santo é que Ele nos lembraria acerca dos mandamentos do Senhor. Você precisa se encher dos mandamentos do Senhor para que você possa ser lembrado. Você não pode caminhar no que você não conhece. Você não vai respeitar os limites que você não leu, não estudou, não conheceu, que foram estabelecidos. Não é só para o que você diz não, é o que você diz sim. Se você quer viver pronto para a guerra, para lutar contra a imoralidade sexual, você tem que se encher da palavra de Deus. Amém? Posso dar um último conselho prático? Outro princípio bíblico, outra arma que nós temos é brincar longe da piscina. Uma vez eu estava num batismo, quando eu era criança, filho de pastor, cresceu em igreja, eu vou contar bem rápido porque, por causa do tempo, tá? Estava lá brincando perto da piscina, tinha uma borda estreita, eu como uma criança da idade que era,
tive meus instintos parkours despertados, meus instintos ninjas. Eu fui lá, e minha mãe falou: Israel, não brinca perto da piscina que você vai cair. Eu falei: eu não vou cair, eu sou muito bom. E eu fiquei lá indo para um lado para o outro, até que adivinha o que aconteceu? Eu caí na piscina. Estava brincando perto da piscina, mas tinha um parque, tinha um campo de futebol, tinha uma balança. Por que eu estava brincando perto da piscina? Porque o Israel é um mané. Provérbios 5, 8, 9. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa, para que não entregue aos outros sua honra. Porque passar longe, para não passar perto. Brinca longe da piscina. Mateus 5, 29. Se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Palavras de Jesus, a propósito. Entendendo que a Bíblia nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós sabemos que Jesus não está falando da gente se mutilar aqui, mas se o que você vê te faz tropeçar, arranque e jogue fora. Se o seriado que você está assistindo te faz tropeçar, arranque e jogue fora. Se a rede social que você usa te faz tropeçar, arranque e jogue fora. Porque a santidade vale mais do que se sentir uma parte do grupo que você faz parte. Você faz parte de algo maior. Se te faz tropeçar, arranque e jogue fora. Nós precisamos entender que tem ambientes que não são para nós. Tem lugares que não dá para estar. Tem redes sociais que a gente não usa. Eu tenho redes sociais que eu não uso. Eu tenho coisas dentro de redes sociais que eu não uso. A galera já me falou: Israel, mas isso é meio desnecessário. Eu entendo o quanto vale para o Senhor a santidade. É extremamente necessário. Eu não confio nos vesquícios do Egito que habitam em mim. Então eu não caminho segundo a carne, eu caminho segundo o Espírito. Tem seriados que vários dos meus amigos falam bem, mas eu e minha esposa decidimos que nós não vamos assistir. Mas você falando assim, parece que você não presta. Não presto. Por isso que eu preciso ser conduzido segundo o Espírito, quem eu realmente sou e não quem eu não sou. Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu também fiz uma aliança com os meus olhos. Eu protejo os meus olhos que pertencem ao meu Senhor e à minha esposa. E às vezes, se eu sentir que precisa, eu malho sem óculos, porque às vezes não enxergar bem é uma benção. Eu não acho que eu vou virar o dia, eu quero pecar, eu quero falhar contra Deus. Mas quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. São as coisinhas, nós precisamos ser zelosos. Nós precisamos ser zelosos. Você já ouviu aquela história? Aquele lance de uma mosca morta que caiu no perfume e produz mau cheiro? Parece até que está na Bíblia, né? Por que a gente deixa então o perfume destampado para cair mosca dentro? Faz sentido? Amados, até o solo de trombeta de Jesus, até a terra prometida, vai haver deserto e vai haver conflito de natureza. E você vai se pegar em momentos onde o que o seu espírito deseja fazer e o que a carne desejam fazer não são a mesma coisa, porque esses dois estão em conflitos o tempo inteiro.
mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Nós não estamos sem esperança nesse deserto. Eu sinto que esse é um novo tempo, não só sobre a igreja do Senhor, mas eu sinto que existe algo de especial que o Senhor quer derramar sobre essa igreja, sobre vocês hoje à noite. Eu sinto que existe algo que vai ser derramado sobre nós, sobre vocês como uma casa. Caminhar numa santidade que vai atrair a presença de Deus de uma maneira nova. Muitos aqui têm lutado batalhas sem entender como conseguir vencê-las, e eu sinto que para muitos de vocês essa noite vai ser um marco na sua vida, e vai ser uma data que você vai se lembrar como se fosse o dia onde foi findado esse conflito que tem acontecido na sua vida. E não é pela sua força do mesmo jeito como não é pela minha força. Amados, de novo, eu digo isso sem medo, eu não digo isso com arrogância, tá? Eu conto os meus podres nesse livro, mas eu não digo isso com orgulho, como se fosse algo que eu posso fazer. Mas por anos eu tenho caminhado em pureza e em santidade diante dos olhos de Deus. Eu sei que hoje o Senhor se alegra com a minha vida por causa disso, e eu não digo isso com orgulho, porque eu não tenho nada do que me orgulhar. Tudo que eu estou fazendo é obedecendo o que Ele me ensinou a fazer para que eu possa ser livre. E eu não digo isso com medo, ok? É porque eu entendi o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Eu nunca mais vou tropeçar com isso. Eu não tenho um pingo de medo de dizer isso, porque eu entendi, existe um ciclo que a palavra de Deus nos ensina. Existe uma série de princípios em todos os estágios que nos mantém sendo vitoriosos. E eu entendi isso, e por isso eu já não caminho mais no deserto como um egípcio desorientado, mas como o povo de Deus que está sendo conduzido à terra prometida. E isso não é algo que é exclusivo para mim. Na verdade, isso foi algo que eu aprendi com homens de Deus que caminham há décadas nessa santidade, e que agora eu tenho visto isso. E amados, lá fora existe um mundo que sofre sobre a tirania de um líder muito malvado, e nós devemos ser as testemunhas das boas novas de que Jesus Cristo nos libertou e de que Ele faz tudo novo. Mas então nós não podemos ser como escravos, uma vez que fomos feitos livres. O desejo de Deus para a sua vida é a santidade, e Ele é quem provém tudo o que é necessário para que você possa andar e viver em santidade. E hoje o Senhor vai derramar algo sobre nós. Hoje vai ser o fim de muitos pecados de estimação. Se você estiver disposto a travar essa batalha, a lutar pelo que realmente importa, a não se comprometer com os deleites da Babilônia, mas manter o seu foco no que importa, então você vai caminhar como um filho da luz. Efésios 5 nos mostra isso. Nós fomos feitos filhos da luz, mas a Bíblia nos diz com uma chamada: ande, portanto, na luz. Essa natureza, ela nos é entregue de graça, mas nós precisamos receber com força. Você recebe essa palavra? Senhor Jesus, nos ajuda a ser como Daniel, como seus amigos, que estando na Babilônia, não se dobraram seus joelhos à Babilônia. E que nós, sendo o sal, a luz desse mundo, que nós não dobremos o nosso joelho ao mundo. Senhor, nós chutamos para longe esse prato de lentilhas. Nós não vamos trocar a preciosidade do que o Senhor nos deu por algo que é tão mesquinho, tão pequeno, tão insignificante. Nós não queremos nos comprometer nem nas coisas pequenas. Nós queremos ser uma geração que é fiel no pouco, um povo que é fiel até mesmo nos olhares, e com santidade
atrair a revelação de quem você é para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país. Nós declaramos guerra contra a Babilônia. Nós declaramos guerra contra a imoralidade sexual. Não pela força do nosso braço, mas por sua graça capacitadora. Nós estendemos os nossos braços a Ti, em nome de Jesus.